terceira conferência. Vamos lá. Vamos dizer sobre a máquina humana, ou melhor dizer, a mecânica do homem, como que funciona esses centros. Vamos dar um exemplo de uma criança pequena, de recém-nascida. Tá? Basicamente, ela tem duas ideias na cabeça dela. A observação e a experiência. Se essa criança chorar e alguém vir, e se ela chorar de novo e alguém vir de novo, se ela chorar e alguém vir de novo, ela vai ter a coisa mais óbvia. Se ela chorar, alguém vai vir. Se ela chorar, alguém vai vir. Se ela estiver com fome, alguém vai vir. Ela tem que chorar para isso. Então, é a observação e a experiência. E esse estudo tem antes. Muitas pessoas já estudaram isso. No século XIX, alguns cientistas queriam comprovar, né, com isso feito com animais, que se pegar esse animal e colocar ele separado da sociedade, sem fatores externos, esse animal ficaria inerte, ficaria sem movimento nenhum, não aprenderia nada, não respiraria, não comeria, em si, não tendo essa observação e experiência, sem fatores exteriores, não seria nada. Enfim, não dá certo fazer isso. Tá? Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos não, nosso ato em si é se desenvolver naturalmente. A gente respira, a gente precisa de alimentação, a gente começa a ter função motora. Essa função motora nos dá tato, nossa visão, nosso paladar. Começamos a perceber, ter perspectiva do mundo em si, o que ele é, o que ele deixa de ser. E conforme vamos crescendo, essas funções são marcadas com experiências, com observação. Conforme a criança vai crescendo, vai tendo seu desenvolvimento, conseguimos prever o que pode acontecer com essa criança, ou prever o que pode, né, se ela tem algum problema deficiente em si. Essas impressões vai sendo impressas, né, em si, né, em cada centro. Raramente, cada centro fica no seu devido lugar. Raramente, cada centro faz a sua função. O nosso corpo tem um sistema, um dispositivo que, como posso dizer, esse dispositivo ele é acionado quando o centro não está fazendo a parte dele. O outro centro pode vir fazer a parte dele. E, consequentemente, a função do centro anterior, o terceiro pode entrar nessa relação. Imagine a confusão que é. Mas só para algumas pessoas elas não entendem isso. O que acontece quando um centro pode substituir o outro? A falta de atenção, a falta de coordenação motora em si. Vamos dar um exemplo de quando um centro motor pega o centro intelecto. O que acontece? Acontece os pensamentos sem conexão nenhuma, ou sonhos em si, pensando besteira. Nossa, mas por que eu pensei isso? Porque eu sonhei com um elefante cor-de-rosa comendo cenoura. Essa é a função errada, né? O centro, a função motora, dentro da função, substituindo a função intelectual. Agora vamos dar o exemplo da função intelectual na função motora. Suponhamos que primeira aula de karatê. O cara pega, faz esse movimento, mas muito rápido. Primeira aula, ou primeira vez, você não vai conseguir fazer. Segunda vez, você também não vai conseguir fazer muito rápido. Conseguir fazer por quê? Porque a função intelectual está na função motora. Você não consegue fazer esse movimento. Quando há uma repetição de movimento, aí sim a função motora toma o seu lugar, o seu devido lugar. Então a função intelectual ou pensar não vai ter muita utilidade nesse caso. Como andar de bicicleta a primeira vez, você vai cair. Por repetição,
pelo equilíbrio em si, a função motora, você vai conseguir andar de bicicleta sem pensar como anda de bicicleta. Como se faz isso? Primeiro você leva a mão, vai deslizando e no finalzinho você vira o punho. Assim que é a repetição. Em certos casos, a função intelectual, pensar sobre algum movimento ou pensar sobre respiração, ele pode substituir também a função instintiva, como pensar para respirar. Pensar não respira. Você tem esse controle, deixa eu respirar. Você tem esse controle sobre si. Isso é porque, como a gente disse, tem aquele dispositivo que quando uma função não anda bem, você também você consegue substituir ela e outra função substituir isso. É muito perigoso, tá? Essa substituição. Por quê? Porque você não sabe qual função está no seu lugar. A função instintiva também pode substituir a função emocional. Como você pode, caso venha acontecer, você pode matar uma pessoa por autodefesa. Você não vai ter nenhum dó dela. Como somos um ser influenciado por fatores externos, precisamos agora ter uma consciência que aprendemos é uma ilusão. Que nosso desenvolvimento, algumas atitudes que tomamos é uma ilusão, é produto exterior. Vou entrar agora numa questão sobre o mundo em que vivemos, o ambiente que vivemos. Se eu sei que uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, eu não vou concordar com aquilo, porque aquilo vai dar uma falsa impressão, uma falsa ilusão que eu também tô aceitando. Eu estou aceitando o ato errado dela. A mesma coisa acontece com sonegação de imposto, ou ver uma bolsa de uma pessoa cair, dinheiro cair e não entregar para ela. Esses são fatores que também influenciam a nossa vida, influenciam a nossa função, nossos centros como ser humano.